convido ao livro do Levítico. Tome comigo a Bíblia Sagrada, lá no iniciozinho da Bíblia, tá? Livro do Levítico, Gênesis, Êxodo, vá passando adiante e você vai encontrar Levítico, livro que constitui também um dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou rolos, ou Sefer, escritos por Moisés, inspirados pelo Espírito de Deus. Moisés escreve acerca das leis que regeriam o povo do Senhor, o povo da aliança. Tome comigo o livro do Levítico, capítulo de número 8. Tome comigo a Bíblia Sagrada. Se você a tem impressa, melhor ainda. Se você a tem meio digital, também serve, não tem problema. É a palavra de Deus, não é o formato, é o conteúdo que é tão importante e tão relevante. Levítico capítulo 8, versículos 22 até o 24, são 3 versículos. Eu hoje, com a graça do Senhor, se o Senhor nos abençoar assim, quero te trazer um primeiro ponto destes 3 versículos, e se a ocasião oportuna surgir, a gente caminhará mais um pouco, amém? Você vai entender o que eu estou falando. Mas tome comigo a palavra de Deus, livro do Levítico, capítulo 8, versículos do 22 ao 24. Enquanto você toma a sua Bíblia, eu quero orar com você. Pai amado e santo, na tua dependência ao Espírito Santo, nós estamos aqui, ó Senhor da glória. É a tua voz, oh aleluia, é a tua voz, é a ideia que alimenta, é o teu falar, Senhor, que dá direção, é o teu falar, Pai, a tua revelação, Senhor. Eterno, temos recebido de ti bênçãos nesta manhã, mas te pedimos, Pai, a bênção que vem pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Espírito Santo, ministra o nosso coração, prepara a nossa mente. Ó Senhor, prepara o nosso coração para a semeadura da tua palavra, e que ela, Senhor, gere aquilo que é teu intento em nossas vidas, em cada ouvido, Senhor, que foi alcançado pela tua palavra no tempo presente, no tempo seguinte, no tempo Kairos. Em nome de Jesus assim oramos e a ti rendemos graças, ó Senhor. Amém. Queridos amados, livro do Levítico, capítulo de número 8, versículos do 22 ao 24. Assim nos declara, assim nos diz a palavra de Deus. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Versículo de número 24 diz: também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Amados queridos, aqui nós temos um momento ímpar, momento em que Moisés, na direção do Senhor, está procedendo o rito de consagração de Arão, sumo sacerdote do Senhor, e de seus filhos, também para o ministério sacerdotal, para servirem ao Senhor em seu tabernáculo. E eu quero, nesta manhã, com a graça do Senhor, te trazer atenção, como eu te disse,
acerca de um ponto deste texto, acerca do ouvir pelo Espírito. Veja, versículo de número 23, que temos feito sua leitura, na parte A, declara assim: e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. No versículo 24, a parte A, também é dito: também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles. Há um carneiro que foi sacrificado, e este carneiro, como você bem sabe, o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, ele é riquíssimo em tipos, ele é riquíssimo em uma simbologia, que vai falando, que vai revelando aquilo que Deus deseja falar, revelar aos nossos corações, através da sua palavra. E a palavra de Deus, ela nos traz uma revelação que é progressiva. A Bíblia, que foi escrita não apenas pelo concurso de um único servo do Senhor, não, mas mais de 40 autores estiveram envolvidos, estiveram sendo utilizados como instrumentos na mão do Senhor para a escrita do Sefer, dos rolos da sua palavra. Estes em diferentes épocas, em diferentes contextos sociais, econômicos, políticos e religiosos, estiveram como instrumento do Senhor, sendo instrumentos para a escrita daquilo que Deus estava revelando. E essa revelação se dá ao longo dos séculos, de modo que a antiga aliança, ela vai revelando como sombra. A antiga aliança, ela vai revelando como simbologia, como tipos daquilo que seria revelado pelo Senhor lá adiante, como diz Gálatas no capítulo 4, versículo 4, que na plenitude do tempo Deus enviaria o seu Filho, nascido sob a lei, sobre esta lei, a lei mosaica, a Torá, a lei do Pentateuco, a lei da aliança de Deus com o seu povo, nascido de mulher. Veja, este Jesus, ele é a plenitude da revelação de Deus. Quando João escreve dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, quando se fala de consagração, é vista a presença do carneiro, carneiro cujo sangue participaria do processo de consagração daqueles que serviriam ao Senhor como sacerdote, sumo sacerdote, que exerceriam o ofício sacerdotal do tabernáculo. A igreja do Senhor, ela é chamada de povo eleito, de povo adquirido, e é dito da igreja que ela é sacerdócio real em Cristo Jesus, o Senhor. Mas, amados, nesta consagração do sumo sacerdote e dos sacerdotes que eram filhos de Arão, nós percebemos aqui que no rito desta consagração, Moisés deveria tomar do sangue do carneiro, e sem o sangue não há consagração. Sim, sem o sangue não há purificação de pecados, sem o sangue não há cobertura de pecados. É verdade, a palavra de Deus vai nos mostrando isso. E aqui o sangue que é usado nesta purificação, ele vai representando já o próprio Senhor Jesus, aquele que derramou cada gota do seu sangue para a purificação dos nossos pecados. O servo do Senhor, João, evangelista João, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, ele vai declarar dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça. E o sangue de Jesus nos purifica, declara João, de todo o pecado. O Senhor Jesus, ali no Evangelho segundo Mateus, ele vai declarar
levantando o cálice, ele diz: este cálice é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão, para a purificação dos pecados. Sem sangue não há purificação, sem sangue não há consagração, e é por isso que Jesus derramou o seu sangue. E ele vai dizer: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Eu sou o pão da vida, quem come deste pão nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Queridos, amados, nós notamos que o sangue aqui é tomado por Moisés, e diz a palavra: tomou do seu sangue, o sangue do carneiro, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos filhos de Arão. E aqui você percebe que se o sangue é colocado sobre a orelha, veja, na Bíblia nada é por acaso. Há aqui uma simbologia, há aqui um entendimento espiritual que, com a graça do Senhor, eu quero trazer ao teu conhecimento e à tua atenção. Perceba bem, que a primeira coisa que eu quero trazer para o teu entendimento é que o ouvir, veja só, deve sempre preceder ao falar. Alguém já disse que nós temos apenas uma boca e 2 ouvidos. Por certo, o Criador já nos dava com isso uma importante lição, para que nós valorizássemos principalmente o ouvir e menos o falar. Para que, alguém já disse, tenhamos o intuito de ouvir em dobro, falando a metade. Isso é muito importante, a necessidade de ouvir. Nós vivemos em uma geração que tem muita gente querendo falar sem que tenha parado para ouvir. Tem muita gente querendo ensinar sem que tenha parado primeiro para aprender. Escuta, querido, em Romanos, no capítulo 10, versículo de número 8 ao 18, eu quero trazer a tua atenção a palavra de Deus. Se você pode, me acompanhe na Bíblia. Romanos capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos 10, versículo de número 8 ao 18, o apóstolo Paulo vai escrever dizendo: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E prossegue o apóstolo Paulo: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13 declara: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, nós valorizamos muito o falar, isso é verdade. Por certo, aqueles que querem ministrar a palavra e aqueles que ministram a palavra, ao ver a consagração ao sacerdócio, por certo estranho, porque é que Moisés não passou o sangue nos lábios, quem sabe na língua de Arão e seus filhos, visto que nós valorizamos tanto o falar. No entanto, nós não encontramos Moisés passando sangue nos lábios, nem na língua do sumo sacerdote Arão, nem dos sacerdotes seus filhos, mas nós encontramos o sangue sendo passado na orelha, na ponta da orelha de Arão e na ponta da orelha dos seus filhos. E aqui nos é chamada a atenção para o ouvir, veja, e não para aquilo que tanto falamos, para o falar. E aqui eu prossigo com você agora a leitura de Romanos. Atente bem para a palavra de Deus, porque diz o versículo 13, já li, mas volto a ler: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui
o apóstolo, dedica-se sempre ao falar, mas a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo chega ao cerne desse texto, quando ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue para poder invocar, para poder declarar alguma coisa acerca do Senhor? O apóstolo Paulo está dizendo: primeiro é preciso ouvir. Se não ouviram, não irão crer. Se não ouviram, não poderão invocar aquilo que não ouviram. É preciso ouvir. E como ouvirão eles se não houver quem pregue? Ou seja, é preciso sentar para ouvir, para depois poder falar. É preciso ouvir aqueles que ministram, aqueles que aprenderam, aqueles que pregam, aqueles que trazem a palavra. É preciso parar para ouvir, para depois poder invocar. Versículo 15 de Romanos 10, prossegue o apóstolo Paulo: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E eu diria: quem parou para ouvir e então crê na pregação? De sorte, versículo 17, que a fé, veja, não é pelo falar, que a fé é pelo ouvir. Escuta, e ouvir não é falar, e ouvir pela palavra de Deus. Versículo 17, eu repito para você: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é apenas ouvir a palavra, é o ouvir pela palavra, e o ouvir pelo Espírito. A palavra de Deus limpa. Jesus, ele diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Para ter o ouvir pela palavra, é preciso que o meu ouvido seja consagrado pelo agir do Espírito de Deus na minha vida, pelo lavar do sangue de Jesus nos meus ouvidos, para que possa ouvir e entender a palavra de Deus. E o ouvir aconteça pelo poder da palavra de Deus na minha vida, porque uma coisa é ouvir, outra é dar ouvidos à palavra de Deus. Mais que ouvir, é preciso dar ouvidos a essa palavra, e alguém passa a dar ouvidos à palavra quando é gerado pelo poder da palavra, crer no seu coração. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até ao confim do mundo. Muitos têm ouvido de Jesus, muitos têm ouvido da Bíblia, muitos têm ouvido do Evangelho. Nunca, em nenhuma época, ouvir a palavra de Deus foi tão possível e tão acessível. Nunca se pregou tanto e teve acesso à palavra. Mas tem muita gente ouvindo. Mas uma coisa é ouvir, outra é dar ouvidos àquilo que está a ouvir. Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, Tiago 1, 19 a 22, eu quero dividir com você a palavra de Deus, para que você vá entendendo a importância, a primazia que tem o ouvir antes do falar, que tanto valorizamos. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, versículos 22 a 25 diz, e eu quero com isso te dizer que nós temos dois ouvidos e precisamos ouvir mais, oh glória, do que valorizamos tanto falar. No versículo 19 diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Veja, Tiago não diz seja pronto para falar. Tem muita gente pronta para falar. Mal alguém começa a falar e a pessoa já quer falar,
e o outro nem terminou a frase. Mas a palavra diz: mas todo homem seja pronto para ouvir. E diz: tardio, lento para falar, tardio, lento para se irar. Versículo 22, escreve Tiago: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não basta ouvir a palavra, é preciso vivê-la. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E aqui Tiago fecha claramente dizendo a necessidade de ouvir para viver, para executar a palavra. E quando alguém ouve, dá ouvidos para então aprender, para então viver a palavra, aí Tiago diz: fazedor da obra, esse tal, esse sim, será feliz, será bem-aventurado no seu feito. Queridos, amados, tem muita gente ouvindo muita coisa, aleluia, ouvidos consagrados, ouvidos que foram lavados pelo sangue de Jesus, ouvidos que escutam pelo Espírito, não escutam qualquer coisa, não escutam aquilo que é imundícia. Alguém diz que os olhos são as janelas da alma. É verdade, se os olhos são as janelas da alma, e se a alma fala até pelo brilho dos olhos, eu te digo, e os ouvidos são as entradas desta alma. Se os ouvidos são as entradas da alma, então eu não vou contaminar a minha alma com todo tipo de escuta. Eu não permitirei que os meus ouvidos sejam bombardeados por toda a imundícia que este mundo produz. Não, senhor, não, senhora. Sabe, o pecado não vai bombardear a minha alma. Músicas profanas, músicas malignas não irão profanar a minha alma. Não, preservarei os meus ouvidos. Não, os meus ouvidos não irão receber a fofoca, não irão receber o disse que me disse. Não, a minha alma não se contaminará pela murmuração. Não se contaminará por aquilo que é imundo, mas preservarei a minha alma e rejeitarei o mal, porque o meu ouvir precisa ser pela palavra, o meu ouvir precisa ser pelo Espírito de Deus. Ouvir, mas ouvir, veja, a palavra de Deus. Ouvir, mas ouvir a voz de Deus. Abraão, primeiro, ele deu ouvidos à voz de Deus, para depois ter a visão de Deus. E nós encontramos em Gênesis, no capítulo 12, Deus tratando com Abraão, dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu aqui a voz de Deus, ele ouviu a promessa de que Deus o abençoaria, e tendo ele ouvido, diz o versículo 4, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, como o Senhor lhe tinha falado. E Abraão já tinha 75 anos, e ele deu ouvidos à voz de Deus e obedeceu a voz do Senhor, e tomou, versículo 5, Abraão a Sarai sua mulher, e ele vai tomando aquilo que é seu, e passou Abraão a terra que o Senhor lhe tinha indicado. No versículo 7, quando Abraão chega na terra, quando Abraão vai na direção da voz de Deus, quando Abraão obedece à voz do Senhor, é dito, versículo 7, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Para ter revelação de Deus,
primeiro é preciso ouvir a voz de Deus, é necessário obedecer a voz de Deus, para então ter revelação, ter visão de Deus. Tem muita gente querendo ter visões de Deus, tem muita gente querendo ter revelações de Deus, e falando que tem revelações de Deus, sem que primeiro tenha parado para dar ouvidos à palavra de Deus, para viver, para obedecer esta palavra. Nós encontramos em Êxodo capítulo 3 uma sarça que arde no deserto. Mas eu quero dividir com você uma verdade aqui nesta manhã, acerca desta sarça que ardia e não se consumia. É uma visão tremenda, uma sarça que arde, mas não se consome. Sarça no deserto é coisa comum. Agora, sarça que arde no deserto também é coisa comum. O problema não é a sarça arder, o problema é arder e não ser consumida pelo fogo que nela arde. É esta a visão maravilhosa. No entanto, aquela sarça que ardia, veja, ela não ardia para que Moisés tivesse uma visão gloriosa. O propósito da sarça que ardia era fazer Moisés parar, se aproximar para ouvir o que Deus tinha para lhe falar. Veja, Êxodo capítulo 3, versículos de 1 ao 10, e eu quero dividir com você essa palavra, porque diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e vê, nós valorizamos muito visão, mas e vendo o Senhor que se voltava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: aqui é o mais importante, não é a visão, mas é o ouvir. E o Senhor bradou e disse: Moisés, é para ele não ter dúvida que está sendo chamado. Ele disse: eis-me aqui, Riné, eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aqui Moisés começa a ouvir instruções de Deus. Disse mais: eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Não é tão importante ver, como é importante ouvir. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a visão que interessa, não é a visão que o homem tem, mas a visão que Deus quer comunicar ao homem. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. Veja, e o Senhor prossegue dizendo: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E aqui Deus ordena a Moisés: vem agora. O falar de Deus tem propósitos. Propósito para a vida de Israel e para a vida de Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus não fala por falar, Deus fala para cumprir propósitos da vida daquele que escuta, daquele que dá ouvidos à sua voz, ao seu falar. Mas, queridos amados, de nada adianta, veja, ver, ter visões, se não há disposição em ouvir aquilo que Deus tem para falar, em dar ouvidos àquilo que Deus tem para comunicar. Veja, não adianta escurecer as paredes das igrejas, equipá-las depois de escuras, com canhões de muitas luzes, se ali
não é ouvida a verdade da palavra de Deus. Da mesma sorte, não adianta também clarear as paredes das igrejas e equipá-las com lustres muito caros, candelabros e vitrais artísticos maravilhosos, se também ali não é ouvida a verdade da palavra de Deus. Aprenda, igreja não é clube social, igreja não é boate, igreja é lugar sagrado para o encontro com a verdade contundente da palavra de Deus. Guarda isso no teu coração. Igreja não é lugar para ir ver, igreja é lugar para ir ouvir a verdade da palavra de Deus. Tem muita gente querendo ver, mas tem pouca gente querendo ouvir. Mas o que diz o Senhor Jesus em Mateus, lá, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, eu quero dividir Bíblia com você nesta manhã. Se alimente da palavra. Jesus declara, ele diz, a partir do versículo 24 de Mateus 7, assim todo aquele, escuta, que ouve estas minhas palavras e as pratica, veja, ouvir e praticar, será comparado ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, e caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. A palavra de Deus é a rocha eterna, imutável e fiel e verdadeira. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia das meias verdades deste mundo, da verdade relativa que esse mundo tem abraçado. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Como acontece nos dias odiernos, em que a sociedade vem desabando, vem ruindo a cada vez mais, porque não dá ouvidos à inabalável, à imutável verdade da palavra de Deus. O Salmo de número 95, do verso 7, diz: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas pela sua mão. Tomara, escuta, tomara que escuteis hoje a sua voz. Tomara que hoje pares para dar ouvidos àquilo que Deus tem para falar ao teu coração. É verdade, o homem valoriza por demais a vista, mas a palavra nos mostra que Deus, Ele sonda o coração que dá ouvidos à sua palavra. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 48, essa verdade é ilustrada quando diz a palavra: e Jesus lhe disse, a menos que vejais, veja o ver, a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. As pessoas querem ver sinais, as pessoas querem ver maravilhas, para então poderem crer. Em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 38, o Senhor vai nos revelando pela sua palavra. Escute a narrativa. Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede sinal miraculoso, todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo
com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. A sociedade, os incrédulos querem ver sinais, mas não querem dar ouvidos àquele que é o Verbo, aquele que veio para nos revelar a palavra de Deus, nos dá a plenitude da revelação do Pai. No livro do profeta Samuel, no capítulo 16, versículos 6 e 7, quando Samuel é enviado para ungir um rei dos filhos de Jessé, nós encontramos aquilo que está escrito no versículo 6, que diz: logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Versículo 7 diz: entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: não te impressiones diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma com elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração que dá ouvidos à sua voz, o coração que aprende a sua palavra, para colocar em prática esta palavra, para ter o cuidado de viver conforme esta palavra. Nós encontramos Samuel, ainda criança, ainda menino, servindo no tabernáculo junto de Eli, e nós vamos perceber que antes que Samuel fosse chamado ao ministério profético, antes que Samuel fosse chamado ao ministério para trazer a Israel a palavra de Deus, primeiro Samuel precisou aprender a ouvir e discernir a voz de Deus, a diferença entre o falar do homem e o falar de Deus. E eu te convido acerca disso, no livro do profeta Samuel, capítulo 3, no versículo 1, quando diz a palavra: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, escuta, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Ora, aonde não há palavra, não há visão. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até Eli, onde Eli repousava, e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou-lhe: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel, veja o versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel estava no tabernáculo, Samuel servia no tabernáculo, mas não basta estar no tabernáculo, não basta servir no tabernáculo, é preciso conhecer o Deus do tabernáculo. E Samuel ainda não conhecia o Senhor, vírgula, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Ele ainda não tinha tido revelação da palavra do Senhor, ele ainda não tinha ouvido Deus falar, ele ainda não tinha parado para ouvir, oportunidade de ouvir Deus falar. E a palavra de Deus vai dizendo que
ele não tinha ainda tido essa revelação da palavra, porque o crer vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor chamou, versículo 8, então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ali e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento, aí Eli, que tinha mais experiência, ele vai dizer, e neste momento Eli compreendeu que o Senhor estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouvi. É primeiro ouvir para depois falar, é primeiro ouvir para depois ensinar, é primeiro ouvir para depois poder profetizar. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Aleluia. Aí Deus vai dar revelação a Samuel, e aí Samuel poderá abrir a boca e dizer: assim diz o Senhor. Aleluia. Porque aquilo que o Senhor diz que é relevante, aquilo que Samuel tem a dizer não é relevante, mas aquilo que Deus tem revelado a Samuel vai fazer tinir os ouvidos daquele que der ouvidos à palavra de Deus. Queridos amados, a voz do verbo, veja, ela não se torna rara. Nos dias de Eli, a voz do Senhor se tornou rara. A visão tinha escasseado, mas pela palavra de Deus nós entendemos que não é a voz do verbo que se torna rara. O verbo não se cala, não. A voz do verbo não silencia. A voz do verbo, ela está presente. A voz do verbo não se torna rara, mas os ouvidos é que se tornam surdos para a palavra de Deus. E por isso Timóteo, na carta a Timóteo, no capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no versículo 3, Paulo vai falar que vai ter coceira nos ouvidos, que vai ter comichão nos ouvidos, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqueles que não querem a sã doutrina. A palavra de Deus, ela é impactante, a palavra de Deus é instigante, a palavra de Deus precisa mexer com você, precisa mexer comigo, precisa mexer com os meus conceitos e com os teus conceitos, com as minhas escolhas e com as tuas escolhas. Se a palavra não mexe comigo, se a palavra só massageia o meu ego, escuta, esta não é a verdadeira palavra de Deus. Ela produz impacto, ela é uma espada afiada, espada corta, espada que corta provoca dor, ela penetra a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e ela revela aquilo que vai em verdade na tua alma e no teu coração, para produzir mudança na minha vida e mudança na tua vida. Por isso a palavra vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas ouça a palavra de Deus. Alguém amontoa mestres conforme o gosto, mas mestre conforme o gosto não produz salvação. Mestres conforme o gosto não produz mudança de vida, mas é a verdadeira, é a genuína palavra de Deus quem pode transformar a tua vida. Eclesiastes, no capítulo 1, o sábio Salomão, ele vai dizer que os olhos nunca se saciam de ver, e os ouvidos nunca se saciam de escutar. Mas não basta ver, não basta escutar, é preciso ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus para poder ter visão de Deus. E é por isso que nós encontramos em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 14, a recusa em dar ouvidos à palavra. Alguém escuta, mas se recusa a dar ouvidos. Veja,
Versículo 14 de Mateus 13: nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Mais abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eles estão ouvindo, mas não querem ouvir. É o verbo que se fez carne, que lhes ministra a palavra, mas eles têm má vontade para absorver, para aprender a verdadeira palavra de Deus. Alguém no nosso tempo prefere ouvir a mensagem da chave, prefere ouvir a mensagem do apartamento de cobertura. Alguém no nosso tempo é dito: não, é preciso mexer com a fé das pessoas, tem que dar rosa preta, rosa amarela, rosa isso, rosa aquilo, tem que colocar sal na igreja para alguém passar pelo corredor de sal, tem que comprar muito tecido para colocar sobre a cabeça do povo, para alguém poder tocar no manto. Isso não é evangelho, é o evangelho fácil, é o evangelho que satisfaz o ego. Mas o verdadeiro evangelho, ele não satisfaz o ego, não, ele confronta o ego, para que você possa nascer de novo, para que possa haver regeneração, transformação da tua vida e salvação chegue até a tua alma. Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus: escuta, por essa razão é que se afirma hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito, guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve virado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto, e a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Escuta a palavra, escuta aquilo que eu tenho para te dizer, escuta para que você entenda a palavra de Deus. Geração alguma viu o que a geração do Egito viu, geração alguma viu as maravilhas que a geração do Egito percebeu, que a geração que saiu do Egito vivenciou. Eles viram Deus abater o Egito com as pragas, eles viram Deus agir, abrindo para eles o mar vermelho, para que passassem a pé enxuto. Eles viram o livramento de Deus dado contra eles, a favor deles contra Faraó. Eles comeram do cordeiro pascal, eles andaram no deserto. Deus, ele produziu água da rocha para que eles bebessem. O Senhor os cobria com nuvem durante o dia, para que houvesse frescor no calor terrível do deserto, e à noite os aquecia naquela coluna de fogo e os protegia. Mas aquela geração que viu tantas maravilhas, aquela geração, quando ouviu Deus bradar no Sinai, eles disseram: Moisés, não nos fale o Senhor diretamente, Moisés, não, que Ele fale contigo, e aquilo que Ele te disser, então você fala para a gente. Aquela geração, na verdade, ela se recusou a ter mais intimidade com Deus, ela se recusou a dar ouvidos à voz de Deus, e por isso eles nunca pisaram na terra que manda leite e mel. Alguém quer correr para as igrejas para ver milagres? Alguém quer correr para as igrejas para ver cego ver, paralítico andar? Alguém quer correr para as igrejas para assistir o espetáculo? Escuta,
Igreja não é teatro para ter espetáculo. Ministro da palavra não é mágico de festa. Heleu Timinéia, ou Astui Rea, vê milagres, não vai produzir salvação. Agora dá ouvidos à palavra de Deus, vai transformar a tua alma, vai transformar o teu coração, porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e dar ouvidos à palavra para viver a palavra, e o maior milagre vai acontecer. Maior milagre do que o cego ver, maior milagre do que o paralítico andar, é a tua salvação. Jesus te dá pelo ouvir da palavra de Deus, pela fé que é produzida naquele e naquela que dá ouvidos à palavra de Deus. É preciso parar, é preciso dar ouvidos à santa, à maravilhosa palavra de Deus. Queridos amados, esta geração é a geração que quer ver, mas é a geração que não quer ouvir. Mas o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, no versículo 15, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dê ouvidos à palavra de Deus. O ouvir santo. Os sacerdotes recebiam sangue nos ouvidos. Era necessário para que eles pudessem absorver a palavra e rejeitar o que era mal. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14 ao 16, a palavra diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe aquelas igrejas onde tem revelação todo o tempo, onde tem gente vendo o anjo, olha, o anjo desceu e o anjo subiu, e quando alguém escuta falar de anjo, se alegra e faz isso e faz aquilo. Deixa eu te dizer uma verdade de Deus para você: anjos são ministros de Deus, sim, são ministros que Deus designou para estarem junto à sua igreja, para serem servidores junto à sua igreja, mas eles não são objeto de devoção, eles não são objeto de adoração. João, ele vê um anjo, e quando ele vê aquele anjo, ele se prostra no Apocalipse para o adorar, mas aquele anjo que era um anjo de Deus e não um anjo caído, ele levanta João e o repreende e diz: olha, eu sou teu conservo, você não pode me adorar, você tem que adorar a Deus, adora somente a Deus. Este é o verdadeiro anjo, é aquele que é mensageiro da palavra de Deus. Anjo é mensageiro, e o mensageiro, ele é portador, mas ele é portador da verdade de Deus. Sabe, igrejas que são focadas apenas em movimento, igrejas que é o povo do movimento, é o povo do refrão. Oh, glória a Deus! Não é refrão que salva, quem salva é a palavra de Deus. Dá ouvidos à palavra de Deus. Versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É preciso dar ouvidos à palavra para ser ajustado pela palavra e viver conforme a palavra. Alguém vai correr de lugar de movimento para outro lugar de movimento, sai daqui e vai para ali, e quer viver de movimento em movimento. Movimento não movimenta a tua vida. O que vai movimentar a tua vida para o caminho, o que vai movimentar a tua vida para a retidão, o que vai movimentar a tua vida para sair das trevas e vir para a luz, o que vai fazer com que o coração de pedra seja quebrado e transformado pelo agir do Espírito em um coração novo, para uma vida de novidade na presença de Deus, é dar ouvidos à verdade da sua
palavra, é suportar a coceira, elasteia, oh glória, é suportar a coceira da sã doutrina e dizer: Deus está falando comigo, eu preciso consertar o meu altar que está quebrado, colocar as pedras que estão fora do lugar, para então oferecer a Deus o meu corpo, a minha vida, como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus, que é o culto espiritual, que é o culto racional. Aí Deus vai mandar fogo, aí Deus vai manifestar a sua glória, aí a tua vida será impactada, o teu clamor será ouvido e resposta de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa, no teu viver. Salvação, tem bênção, mas é no ouvir pelo Espírito de Deus. Deuteronômio, no capítulo de número 28, a partir do versículo 1 ao 9, fala disso, de salvação e bênção, aqui no tempo presente. Se fielmente obedeceres, olha, a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Escuta, se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Você ama a bênção? Também amo, mas tem uma condição: é ouvir, é obedecer a palavra de Deus. Mas se você der ouvidos, se você obedecer, recebe na tua vida agora a palavra: bendito serás tu na cidade e bendito no campo, benditos os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira, até as panelas são benditas. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O Senhor teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. O Senhor fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares, escuta, e andares nos seus caminhos. Aí a bênção, no tempo presente, mas a bênção na palavra não é apenas para o tempo presente, tem bênção e salvação no porvir. Revelações de João no Apocalipse, aqui eu vou encerrando. Revelações de João no Apocalipse, no capítulo de número 22, abra a Bíblia, você vai se alimentar dessa palavra. Apocalipse 22, versículos 6 a 20, fala de salvação do porvir. Deuteronômio 28 fala de bênção e salvação no presente. Se ouvires a voz, se obedeceres a voz, se tiveres o zelo de obedecer, se tiveres o zelo de viver conforme esta palavra e este caminho que é apertado, que é estreito, tem hora que você diz: eu não vou passar, a trilha é estreitinha, mas Jesus diz: eu vou na frente, te preocupa não, eu vou na frente, por onde eu passar, você passa, por onde eu seguir, você segue, vai seguindo os meus passos, aonde eu coloco o pé, coloca o teu pé, não vai cair, não vai se abalar, vai ter sustento de Deus, vai ter a bênção do Senhor, vai passar, porque Jesus é a porta, vai passar, porque Jesus é o caminho. Mas a bênção do porvir para você, Apocalipse 22, versículo 6, escreve João: então o anjo me afirmou, estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Veja, primeiro se escuta,
para poder ver, para poder ter revelação. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. João confessa: eu fui era adorar o anjo, entretanto ele me admoestou: olha, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas do sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas deste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma: com toda certeza venho rapidamente. Amém. Maranata. Oh glória, oh aleluia, vem Senhor Jesus. Eu encerro com um convite aos teus ouvidos, eu encerro com um convite à tua alma. É um convite do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, é Ele quem convence da justiça, e é Ele quem convence do juízo. E o convite está no versículo 17, que diz: o Espírito, Ele te chama, e a noiva, a igreja que anda segundo a palavra, proclamo a toda a terra. Olha o convite: vem. E todo aquele que ouvir, responda. Escreve: eu quero Jesus. Escreve nesse chat aí: eu quero Jesus. Eu estou ouvindo a palavra, eu quero viver a palavra, eu quero entrar no caminho, eu quero viver a verdade de Deus, eu quero ser transformado pelo poder da palavra, eu quero nascer de novo, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero andar em novidade de vida, eu quero conserto. Escreve: eu quero. Responde, responde, responde ao Espírito. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos que desejarem, é só você querer, é só você querer. Vem, venha e receba. É de graça, é de graça. Jesus pagou o preço pela tua salvação. A salvação é graça, não foi de graça. Custou sangue, custou a vida. Mas para você, é você dizer: eu quero. Para você, é você dizer: eu estou dando ouvidos agora à chamada do Espírito de Deus, que está bradando na minha alma, que está bradando no meu coração. Vem, escreve: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Você ouviu a palavra, confessa agora a palavra que você ouviu. Se com a tua boca confessares, o crer vem pelo ouvir. Se com a tua boca proclamares,
declarares: Jesus Cristo é o meu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Declara, proclama, para que o céu saiba, para que o inferno saiba, para que o mundo saiba que você pertence a Jesus agora. Escreve: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus na minha vida, e verdadeiramente serás salvo, e verdadeiramente serás salva. Toma esta decisão, dá este passo nesta manhã. Vem para Jesus. O Espírito brada, o Espírito e a noiva chamam, proclama: vem, vem. É preciso vir. Você pode ouvir e dizer: eu não quero. Você está tomando uma posição, você está tomando uma decisão. Lá na cruz haviam dois que tinham ouvido o verbo, mas um disse: se tu és o Filho de Deus. Ele ouviu que Jesus declarou quem ele era: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. Jesus não é esse que desce da cruz, não. Jesus é aquele que diz: para isso eu vim, para entregar a minha vida. Ninguém toma a minha vida, sou eu que dou a minha vida. Tenho poder para dar e poder para tomar de volta. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a salvação. Oh glória! Jesus não ia descer da cruz, não. Ele veio para ficar na cruz. Jesus não veio para salvar-se assim. Ele não precisava ser salvo. Oh aleluia! Ele nunca pecou. Ele não precisava de ser resgatado, não. Antes ele é aquele que veio buscar, é aquele que veio resgatar o pecador que se havia perdido. E aquele homem escarnece porque não cria. Aquele homem escarnece porque se recusava a dar ouvidos às verdades da palavra de Deus. Mas o outro vai tomar uma decisão diferente. Ele também ouviu, mas ele resolveu dar ouvidos. E ele disse: ô companheiro, será que nem na hora da morte você teme a Deus? Aleluia, oh glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, é consequência de não termos ouvido a palavra, de não termos andado no caminho. Mas esse que está no meio é justo. E ele diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele toma uma decisão. Ele está dizendo assim: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu não ouvi a tua voz a vida inteira, eu me recusei a ouvir a vida inteira, mas agora eu percebo o meu erro. Agora ele está caindo em si. Eu quero Jesus, lembra de mim, lembra de mim. E Jesus naquela hora vai dizer: oh aleluia, te digo, estarás comigo no paraíso hoje. Te digo, Deus quer te salvar, mas não é amanhã. Amanhã você pode não ter mais oportunidade. A vida humana é frágil. Há uma voz que diz: toma decisão, não, adia, deixa para depois. Não dê ouvidos a esta voz. Ela não quer o teu bem. É o adversário da tua alma que veio para matar, roubar e destruir. Agora dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus que diz: vem, 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 vem beber de graça da água da vida. Escreve: oh aleluia, eu quero Jesus.